Olá, sejam bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. Eu sou a Aurinete Leite e o nosso episódio de hoje conta com essas mulheres maravilhosas da equipe Luz Parto Seguro. Doutora Lícia, Nós, né? Andréia, doutora Mica. Olá! E hoje Sejam essa bem-vindos. equipe quer propagar para vocês muitas informações. E a gente vai falar de um tema super legal, né? Super importante, porque na verdade falar de gestação e parto é algo assim que traz muita curiosidade. E quando a gente pensa nisso, a gente pensou naquela aflição daquela mulher. Quais são, o nosso tema de hoje é alguns sinais que podem indicar que o seu parto está próximo. Não é, meninas? Não é fácil, né? Isso é uma das coisas que causa assim, muita aflição. Com certeza. Principalmente a mulher que nunca engravidou, primeira gestação. Eu acredito que o que teme, o que é assim, meu Deus, será que eu vou saber a hora certa? São muitas mudanças, né? Tudo novo. Aquelas consultas semanais que aí vem a história, mas doutora, a minha avó falou isso, a minha barriga tá assim, e toda consulta ela vem com aquela aflição e, não, mas minha vizinha falou que tem essa história, que a barriga fica mais baixa, a senhora tá vendo, doutora, minha barriga tá mais baixa, aí você olha assim, faz parte da nossa consulta medir o fundo de útero, né? E o que é que a gente tem para falar sobre isso, Lícia? Vamos tirar a curiosidade dessas mulheres e realmente ver se aí tem alguma Faz coisa sentido. que pode ajudar ela. Será que tá perto mesmo? Será que nas próximas semanas você vai entrar em trabalho de parto? Essa barriga Então, baixa mesmo. hoje a gente vai dar várias dicas para vocês e realmente Lícia vai começar falando dessa barriga. Gente, será que isso é verdade? É verdade. Quando alguém olha pra você assim, de repente você tá com um barrigão enorme, aí alguém olha pra você assim, tua barriga desceu. Tenho certeza que tua barriga desceu. Aí a mulher se olha no espelho. Como ela tem a barriga, ela dorme com a barriga e ela acorda com a barriga, ela não percebe nenhuma mudança. É igual quando a gente às vezes engorda e emagrece, que a gente não percebe. Mas a mulher não percebe, então as outras pessoas que estão vendo ela de fora, às vezes percebem. E será que isso tem algum fundo de verdade? Vocês lembram que todas as vezes que vocês estão no consultório, a gente não faz a medida do fundo da barriga da mulher? Existe algum sentido para isso? Existe. Primeiro, para a gente acompanhar o crescimento do bebê, que nos primeiros meses isso é importante, para a gente ver se o bebê está crescendo bem, se ele está se desenvolvendo, se o tamanho que o útero vem alcançando está de acordo com a idade gestacional, se existe algum risco dessa gravidez tá se desenvolvendo pouco, ser um bebê pequeno para a idade gestacional ou ser um bebê grande para a idade gestacional. E isso nos faz ter vários pensamentos, como, de repente, um crescimento intrauterino restrito, se for pequeno, ou, de repente, uma diabetes gestacional, se for grande. Mas aí, chegou no final da gestação, a gente já mediu tudo, tá ali no final, de repente, nas últimas consultas que a gente faz aquele acompanhamento semanal, a gente vê a barriga 2 centímetros mais baixa. O que será que aconteceu? O bebê diminuiu? Ele encolheu? Não, o bebê não encolheu, né, gente? Curioso O que caso de beijo me Não, só no filme que isso acontece, né? Não encolheu, o bebê não encolheu. O que acontece? Muitas vezes o bebê ele entra na escavação pélvica. O que é a escavação pélvica? A bacia. A famosa bacia que a gente tem 2 ossos, 3 ossos que se acoplam ali na pelve, o bebê ele começa a entrar nessa escavação, nesse local. E isso faz com que o tamanho geral do útero, que é percebido ali no fundo, próximo ali ao rebordo costal, a gente perceba que diminuiu, baixou, fica um pouco mais confortável em cima, perto do estômago para a mulher, né? Em compensação, lá na virilha vai acontecer dor. Uma das coisas que a mulher reclama muito, que é um desses sinais que a barriga desceu, é uma dor, que ela chega no consultório da gente, doutora, eu tô com uma dor na virilha, eu tava andando e de repente eu tive que parar porque a minha virilha não deixou eu andar, porque doeu. Isso é normal? Tá acontecendo algum problema? Não tá acontecendo problema nenhum, gente, né? Tudo esperado. É, tudo esperado, é normal, mas causa uma aflição? Com certeza. Causa uma aflição. Até eu mesma tive essa dor. Gente, são tantas coisas que a gente estuda e na hora que a gente vai pra prática,
a gente fica, meu Deus do céu, é verdade. Acontece mesmo. Eu tinha uma dor só num lado. Era só na virilha direita. Eu acho que é porque a gente tem um desvio de coluna e às vezes dói só do lado. Aí acaba. Eu tinha essa dor, gente, é real. Então, é importante saber que se a barriga descer, se realmente você achar que a barriga você tá tendo uma sensação de que a barriga tá mais baixa, fica tranquila, é normal, faz parte, né, desse finalzinho e já é um sinalzinho que o bebê tá se encaixando. E, doutora, e se o bebê tá se encaixando, vai nascer já? É agora, já tá na hora? Não, né, gente? Ele vai se acomodando, é toda uma dança. O parto, ele vai sendo preparado ao longo do 9º mês. Ele não simplesmente acorda de repente e acontece. Ele vai acontecendo toda uma preparação para esse acontecimento, né? Então, é por isso que a sensação de barriga mais baixa já é uma preparação do bebê para a descida, para ele conseguir se acoplar ao canal de parto e iniciar o seu movimento de descida. Não é isso, André? É isso aí. Outra queixa, assim, muito comum também, né? Desde o início da gestação e no final isso intensifica, é o aumento da secreção vaginal. O aumento dos fluidos vaginais. Já foi até tema. Bastante. Já foi até tema de um podcast anterior. Se você não assistiu, volte aí alguns episódios para poder ficar por dentro de tudo. Até para saber quando essa secreção é normal e quando não é normal. Mas hoje eu não vou nem falar assim da queixa de patológico, né? De algo tá alterado ou não. Mas algo que deixa aquela ansiedade é o bendito tampão mucoso, que acontece mais no finalzinho da gestação e muitas geram uma ansiedade. Meu Deus, eu tô perdendo líquido, não é líquido, doutora, pelo amor de Deus, eu acho que eu perdi líquido. E é a pergunta que eu sempre gosto de fazer. Tá descendo pela perna, escorreu em grande quantidade, tá contínuo ou só tá molhando ali o fundinho da calcinha, só tá aquela sensação de que é tipo um muco? Não, doutora, não tá escorrendo, é tipo muco. Então, assim, é muito comum acontecer, né, esse aumento dessa secreção. E por que acontece? Porque o colo, já no final da gestação, ele vai sendo preparado, o colo vai amolecendo, ele vai se modificando para entrar em trabalho de parto quando for o devido momento. E aí, pode ser que aconteça essa saída do tampão mucoso. E algumas vezes, até com raios de sangue. Então, é para a paciente não se assustar caso isso aconteça. São sinais de alerta pra gente que já tem algo amadurecido ali, né? O colo tá amadurecendo, mas que não é sinal de preocupação. E sim conhecer, né, o processo para poder saber que tá tudo bem, né, Milka? Exatamente. É importante também ver, né, pegar um gancho disso que tu tá falando, que assim, às vezes a mulher tá dormindo, a gente já falou isso em outros momentos, mas é uma coisa que é importante frisar, porque causa muito desespero, principalmente em mulheres que estão nessa fase, esperando a hora, qualquer hora é hora, ela tá dormindo e de repente esse fluido vaginal aumenta tanto que ele derrama na cama. Ela acorda o marido, tá, meu Deus, tô perdendo líquido. E aí ela tem que ter calma, tranquilidade, que pode ser só isso que a doutora André estava falando. Aumento da secreção vaginal, o fluido aumenta, e às vezes o tampão ali tá saindo, por isso que também parece aquele líquido fluido, um aspecto um pouco catarral, e aí é para ter tranquilidade. É um sinal de alerta? Sim. É um sinal de que precisa avaliação? Sim, apenas para fazer o diagnóstico também, de exclusão, para saber se de repente realmente foi a bolsa que rompeu ou se de fato é só o fluido vaginal que está saindo ali. E ela durante a noite, durante aquele estado de decúbito que ela estava deitada, se acumulou e por algum movimento que ela fez, saiu e aí causou certa preocupação, mas não é sinal de preocupação, é apenas para que ela fique alerta que isso vai acontecer, é uma coisa muito provável de acontecer nesse final de gestação. O corpo está modificando, né? Ele vai dando sinais de que ele está se preparando para o que vai acontecer. E a gente que é obstetra, a gente recebe muita foto de tampão, né? Era isso que eu ia comentar. Elas tiram logo, tirem fotos mesmo, mandem assim, aquilo vai te gerar aqui uma não segurança. Manda, eu peço. Se eu tô em dúvida, será que isso aqui é tampão, doutora? Pode me mandar foto. Manda, recebo, olha, tampão. Vai mudar? Não vai mudar nada. Vida que segue, vamos aguardar
os próximos capítulos Exatamente. aí do que você vai me enviar depois. E não quer dizer que vai entrar em trabalho de parto amanhã, depois, não quer dizer, só quer dizer que seu corpo está amadurecendo, né? E vai acontecer, tem pacientes que acontecem com 37 semanas, tem pacientes que perdem tampão no dia que vai entrar em trabalho de parto, Ou até antes. ou então até bem antes, ou até bem e antes. passam semanas e depois vai sair o tampão. Isso não é algo para se preocupar. Eu sempre falo para elas no consultório, né, que porque a saída de tampão mucoso é uma coisa que gera ansiedade, porque elas acham que elas estão em franco trabalho de parto, porque eliminaram o tampão mucoso, e não é da imaginação delas, é porque, na verdade, criou-se algo em torno disso, do bendito do tampão mucoso, Mas tu sabe né? por que elas pensam isso? Porque o tampão mucoso não tem um aspecto de catarro, Isso, e já exato. tem a história de que é a colinha. Exato. O tampão que tá mucoso é vedando a ali o colinha que tá colo. Exatamente. Se a cola saiu, vai É que sair a cola daí sai já. um pouquinho depois, Não. E na verdade não é. Na verdade é sinônimo, como o André falou muito bem, de uma atividade naquele local, no colo do útero, mas não necessariamente uma atividade que vai encaminhar ao parto de forma imediata. E ele pode realmente ser eliminado ao longo da gestação. Só que tem uma coisa engraçada também. Enquanto o líquido embaixo aumentou, tem uma outra coisa também que elas referem muito, que é a questão da movimentação fetal. E eu falei do líquido porque tem uma coisa que tem a ver com a outra, né? E se tem uma coisa que a gente ama, Andréia, sentir quando a gente tá gestante, é neném mexendo. É gostoso demais. É bom. Tanto é que quando a gente tem um neném, né? Só um parênteses, esse afetivo. Depois que o neném nasce, a gente fica se sentindo sozinha. Meu Deus, assim, é o vazio, literalmente, nos primeiros dias, nos primeiros meses, porque faz falta, né? Neném mexer é gostoso demais. E aí, no começo, tem a velha dúvida. Será que já tá mexendo, né? Aquela coisa bem sutil. Parece uma borboletinha no comecinho, uns gasezinhos assim, passando. Parece assim. Depois fica bem evidente, até o parceiro, né? As pessoas em volta começam a perceber aquele movimento grande. E no final, elas começam a ficar desesperadas. Porque aquela dança muito louca lá dentro que acontecia, que todo mundo percebia, no final já não acontece mais. E nós, no consultório, sempre orientamos, olha, movimentação fetal. Tanto é que quando ela chega, a gente pergunta logo, bebê tá mexendo, neném tá mexendo, então é uma coisa que deixa a mulher ansiosa, porque essa movimentação vai começando a ficar um pouco mais tímida e contida no final. E tá tudo bem. Desde que ele esteja mexendo, uma movimentação adequada, que a gente orienta em consultório como que deve ser, tudo bem. Por quê? Porque junta um pouquinho do que a gente está falando aqui. O bebê está descendo para a escavação pélvica, né? Para o encaixe propriamente dito. Ele vai ficando mais contido, literalmente. E porque fisiologicamente aquela piscina gigantesca que estava no começo de líquido, ela vai diminuindo a quantidade. Então, se vai diminuindo discretamente essa quantidade de forma fisiológica, né? Essa percepção de movimentação batendo ali na parede uterina, consequentemente, também vai diminuindo. Né? E desde que ele esteja se movimentando de forma adequada, tudo bem essa redução acontecer de fato. Não é nada para ela ficar desesperada, né? Mas assim, é importante a gente só dizer para ela que é redução do movimento e não fetal, ausência. E não é parada. Não é parada. Ah, eu tô 2 dias que meu bebê não mexe é porque estou quase na hora. Não é desse jeito, E não é gente. regra. E não é regra, Algumas exatamente. referem também, né, que tá serelepe. Meu Deus, esse menino quer sair. Exato. Porque não é regra. Tem algumas crianças que naturalmente, quando se sentem mais comprimidas, tendem a se balançar mais, a se debater mais. É natural também. É mais fácil de reduzir o movimento fetal. É verdade. Porém, existem aqueles que se mexem mais. E é comum, é normal. Só não é normal a parada. Não, a parada não é normal e, na verdade, é um dos parâmetros de vitalidade fetal. Saber se o bebê é reativo, se ele é ativo e reativo. Então, o mobilograma, né, é um instrumento simples que a gente utiliza em consultório, falando para ela quantas vezes o bebê tem que se mexer no intervalo de 1 hora, caso não mexa, tem que ter um determinado estímulo para que haja uma movimentação. Então, a movimentação fetal, ela tem que existir, ela não pode ser ausente, mas essa reduçãozinha discreta, ela vai acontecendo mesmo no final.
Mas parte. É engraçado, né? Assim, quem já engravidou e passou por essas situações, que vivenciou cada uma, essas são principais, mas eu vivenciei uma nas minhas 2 gestações, que é algo que poucas mulheres comentam, mas que às vezes elas chegam no consultório assim, doutora, eu tô com uma diarreia e perto de nascer aconteceu isso, e que diarreia é essa? Gente, eu tive isso na minha gravidez. E assim, é engraçado que muitas mulheres não sabem, mas quando tá ficando perto do parto, é comum ter uma diarreiazinha. Sim. Elas pensam que elas comeram alguma coisa que não deu certo. E a gente já tá ali pensando, eita, que nos próximos dias pode estar vindo aí, esse intestino já tá bem relaxado. Como o nosso organismo é inteligente. Então, assim, para as mulheres que não sabem, realmente, um dos sinais que chamam a atenção é que quando tá perto de você entrar nos próximos dias em trabalho de parto, é comum vir uma diarreia, tá? Mas essa diarreia é uma diarreia que ela não chega a ser aquela diarreia que vai te desidratar ou não. Aumenta aquele trânsito intestinal. As fezes ficam um pouquinho mais aquosas. Por quê? Porque essa musculatura, ela relaxa. O nosso organismo é sábio. Assim como o colo, ele vai lá relaxando, se preparando. As nossas articulações, elas vão relaxando ao longo da gravidez para aquele bebê encaixar e tudo. Acontece isso com o nosso intestino. E aí vem aquela diarreia ali, pertinho ali dos dias de você entrar em trabalho de parto. E a gente orienta o seguinte: beber bastante líquido, se alimentar bem, fazer esse equilíbrio, porque são aqueles sinaizinhos que vão acontecendo e que a gente ouve muito. Os nossos avós, eles sempre falam isso, né? E às vezes as mulheres não acreditam que essas alteraçõezinhas intestinais, mas tem evidência científica e isso acontece. Aconteceu comigo e acontece rotineiramente no consultório, as mulheres falando dessa diarreia. Esse relaxamento que acontece, ele contribui muito, inclusive, para a questão da dor pélvica. Porque os ossos na pelve, que a gente tem 3, como eu já havia falado, eles se articulam, e onde existe articulação, há um afastamento, né? Uma proliferação ali de líquido dentro daquela articulação, e esses ossos, eles se afastam, eles meio que cavalgam, eles ficam mais elásticos, e é isso que faz com que a mulher tenha, muitas vezes, pubalgia no final da gestação, que é aquela dor intensa no púbis, e uma dor em região lombosacra, naquela região aqui atrás. Ela não entende o que está acontecendo, na verdade acha que é só o peso do bebê, na verdade é uma alteração que o corpo dela precisa fazer. Por quê? Porque o bebê tá pesado, tá grande, tá quase na hora. E vai passar um neném vai por passar ali, um bebê, né? E aí faz com que ela sinta dor nessa região. Precisa haver uma certa maleabilidade. Quando ela começa a sentir muito intensamente essas dores, tanto na região mais lombar e no púbis, é já um sintoma ali, um sinal de que não é o trabalho de parto, mas que o parto se aproxima, está próximo. É o corpo da gente, né, Lícia? E também tem a questão do inchaço, não é? E isso é uma das coisas que a gente precisa ficar muito atenta, porque no final da gestação, a mulher, ela tende a ter mais acúmulo de líquido, e principalmente a questão do líquido nos membros inferiores, principalmente por conta da gravidade. Só que a gente tem que ver que nem sempre esse líquido é por conta da gravidade. E a gente tem que ficar muito atenta, principalmente você que está aí no final de gestação, está só esperando a hora de nascer. Observa como é que tá a perninha, como é que tá o braço. Nós, né, sempre perguntamos quando vamos examinar uma paciente, principalmente no final da gestação, e aí, a perna tá inchando? Como é que tá a perna? E ela vai contando pra gente como é essa progressão desse edema. E aí a gente fica observando se é um edema que tem... doutora, quando eu me movimento, incha mais. Mas aí é só me sentar e me deitar que vai embora, minha perna seca. Eu tenho a impressão de que eu durmo com a perna inchada e acordo com a perna seca. Eu costumo brincar que você dorme de perna grossa e acorda de perna fina. Acho que foi a única vez que eu tive perna grossa na vida. Foi na gravidez. As noites eram maravilhosas. Eu tava com a perna da Barbie, mas de manhã, Ave Maria, era Olivia Palito. Então, mas fique atenta, porque assim, esse edema começou a piorar. Esse edema, ele começou a não mudar conforme o decúbito, a sua posição.
já fica mais atenta, que de repente você já precisa conversar, dizer isso para sua médica, que precisa fazer uma avaliação, né? Se tiver alguma alteração pressórica, né, a pressão alterar, ou até mesmo a própria alimentação dessa paciente, a ingesta hídrica, como é que tá, tudo isso influencia também, né, nesse processo todo de edema. É por isso que também no final da gestação é muito importante as mulheres fazerem a drenagem linfática, porque como já surge esse edema natural, maior, né, mas na verdade esse inchaço, ele pode ser percebido durante toda a gestação, mas ele é mais evidente no final. Por quê? Não só pelo fato da mulher estar mais perfundida durante o período gestacional, mas o útero crescendo, ele já faz uma compressão ali nos vasos linfáticos, nas veias, nos vasos pélvicos, e faz com que se acumule mais líquido ali na região inferior do corpo. Diminui esse retorno venoso, né? Diminui. E a mulher precisa estar mais atenta a isso, sempre fazer a aferição da pressão, ver se a pressão está tudo bem, ver outros sintomas associados. A gente vê assim, dor de cabeça é um sinal de gestação, como acontece muito no começo, certo? Mas aí você tá com inchaço, muito inchaço. Esse inchaço não passa. Você está sentindo dor de cabeça. Será que isso é um sinal de que o parto está próximo? Não necessariamente. Você pode estar tendo uma outra, somando uma patologia que precisa ser investigada, precisa ser avaliada para saber se de repente não tem uma síndrome hipertensiva querendo chegar e precisa de avaliação. Então, precisa solicitar exames para ver se realmente é isso. Porque se você tiver com edema e esse edema estiver se comportando assim de forma variável, tudo bem, tá tudo bem. Enquanto ele não for um edema general, que às vezes tem mulheres que incha rosto, incha braço, incha perna, aí a gente já vê que algo já não tá certo. Além de não tá certo, tá errado. A gente... É o ditado, mais um ditado popular, né? Que fala assim, tá inchando é porque o parto tá próximo. Não necessariamente, mas a gente sabe que é algo que acontece ali próximo mesmo daquele momento em que você vai entrar em trabalho. Então, isso que tu pontuou é extremamente importante. Assim como existem mulheres que não ficam edemaciadas na gestação, mas que nos surpreendem no pós-parto. É verdade. Principalmente após cesariana. Pós-cirúrgico. Então, quando eu vou dar alta delas, eu até já falo assim, aquela que tá assim, doutora, eu nem enchei, eu digo, olha, assim, é o seguinte, você vai pra casa, vai beber bastante líquido, amamentou, pernas para cima e tudo, e vai me sinalizando se você vai ficar inchada. E é incrível, assim, a grande maioria depois entra em contato, doutora, tá acontecendo isso, eu tô bem inchada e tudo, e aí a gente associa uma drenagem linfática e tem que estar acompanhando também outros sinais de alerta. Então, são mulheres que precisam ser orientadas porque às vezes elas não podem sinalizar isso pro obstetra, não é? É uma coisa que eu já oriento e peço que ela me sinalize para que realmente a gente possa intervir e evitar alguma complicação. Eu oriento também, assim, para observar se esse edema é bilateral, sim, se não é unilateral, se não tem alteração da temperatura, né, o do pós-parto. Muito importante, sabia? Porque verdade. A gente também faz aquele diagnóstico diferencial com outras tromboses, né? E essa trombose, ela não acontece só na gestação. Exatamente. A gente sabe que o risco aumenta ainda mais no pós-parto. Pois é, o do pós-parto, principalmente. Tá sendo bilateral, doutora? Enchei, cheguei em casa, tem um dia, tô aqui toda demasiado. Como é que tá, né? É sempre importante também esse compartilhamento com o seu obstetra. Compartilhar o que tá acontecendo, porque caso não seja algo normal, a gente possa intervir, né? Sim, sim. E assim, outra coisa muito comum também, no final, principalmente ali por volta das 30 semanas, contrações. Doutora, tô tendo contração. Será se tô entrando em trabalho de parto prematuro? Então é a hora que a gente fala, calma, nesse momento, assim, é esperado, né? São as contrações de treinamento, provavelmente, mais conhecidas como Braxton Hicks, né? Que inicia aí na 30ª semana. São diferentes de contrações de trabalho de parto. Ela é uma contração mais esporádica, né? Pouco duradoura, tem um intervalo grande de uma para outra, diferente daquela do próprio trabalho de parto,
que são contrações com duração maior, mais doloridas e acontece com uma frequência mais ritmada, né? Que é o trabalho de parto em si, que a gente fala. Então, nem toda contração, nem todo dor aí nessa barriga, dor pélvica, vai ser início de trabalho de parto, não é isso, gente? É por isso que, às vezes, é importante a gente fazer a diferença entre o falso trabalho de parto e o trabalho de parto real. Exatamente. Porque, assim, essas contrações, elas existem. Quase 100% das mulheres sentem, elas percebem, e a gente precisa entender quando que essa contração ela é um sintoma real de que o parto está ali acontecendo, já pelo menos iniciando, ou quando de fato o que você está sentindo não vai se tornar nos próximos dias no trabalho de parto. Ele está só treinando para engatar mesmo no trabalho de parto ativo, né? E às vezes o que assusta elas é assim, essas contrações às vezes de treinamento, elas pioram à noite, principalmente depois de um dia agitado, não é? E a gente precisa orientar elas a respeito que é fisiológico do nosso próprio organismo. À noite, você relaxa, há uma produção de hormônios que estão envolvidos mesmo nessa questão dessa contração ser mais persistente no anoitecer e quando essa musculatura relaxa. Essas contrações que a gente considera fisiológica ao longo da gestação, cada mulher tem um padrão diferente, principalmente se é uma gravidez única, se é uma gravidez gemelar. Você tem que estar enfatizando que às vezes os gemelares acabam tendo essa percepção mais precoce e também mais frequente. E essa orientação do que é trabalho de parto, e o que é o falso trabalho de parto é importante, porque quando vai chegando, as contrações de Braxton Hicks vão começando ali com 30 semanas, mas quando vai chegando com 36, 37, vai modificando, você percebe, aquela barriga que fica toda durinha para um lado, ela diz, doutora, meu bebê mexe, mas agora é aquele mexer que parece que vai levando tudo para um lado, vai tudo levando para o outro, vai estufando, e é aquela dança que vai aumentando com o decorrer da gestação, né? Chegou com 37, 38 e vai se aproximando, e essa dancinha ela vai criando um ritmo. Uma sintonia, como se fosse uma música. Eu digo para ela, começou lá todo desconcertado e com o tempo ela vai se alinhando, até transformar no trabalho de parto. Até aprender a dançar. E a gestante ela precisa entender quando é que a dança alinhou e quando é que aquela dança tá ali só mentindo para ela, que é só um falso trabalho de parto, né, Milka? Verdade. E a gente precisa explicar para que, se ela entender o que é o falso trabalho de parto, vai evitar que ela dê idas desnecessárias na urgência, vai deixar ela mais tranquila. Fala aí pra gente. Então, eu costumo falar, eu acho que esse é o tópico que elas estão mais esperando até agora. Porque realmente as contrações, por alguns motivos, né? Algumas delas ficam esperando dor, especificamente dor. Eu acho que na hora eu vou sentir dor, da dor que vai, e não necessariamente é dor, né? A contração não é necessariamente dolorosa, ela é uma percepção de aumento desse tônus uterino, que pode ou não ser acompanhada de dor. Normalmente, as contrações efetivas são dolorosas. Eu cheguei a 4 centímetros com 33 semanas. E o que eu tava sentindo era uma cólicazinha, eu achei que eu tivesse assim com uma dorzinha de barriga, igual a Alice falou. Eu acho que eu comi alguma coisa comigo na UV. E quando eu cheguei na maternidade, eu estava com 4 centímetros e colo 90% apagado. Trabalho de parto, só que prematuro, né? Não foi na hora... Um dia eu conto isso aí, gente. Cheguei nesse lugar. Mas assim, não foi só na hora certa, foi um pouquinho antes. Mas por que eu tô falando essa historinha? Porque dor é algo subjetivo. Então, não adianta a gente ficar se apegando, né? A gente, enquanto mulher, as pacientes que estão nos ouvindo, as famílias e tal, com a questão da dor, esperando a dor, literalmente. Não, a gente vai aprender um pouquinho da percepção dessa contração uterina propriamente dito, né? E aí, André, o que eu falo no consultório? O útero parece um motorzinho. Ele vai começando, dá aquela engrenagenzinha, aí vai começando, até um dia que pega no tranco.
E pegar no tranco é o trabalho de parto propriamente dito. Então, essas contrações que a gente começa a sentir lá na 30ª semana, mais ou menos, que é uma aqui, outra lá, não sei quando, não. Elas começam a ficar ritmadinhas. Então, em 10 minutos, mais ou menos, você começa a ter 2, 3 ou até mais contrações. Essa contração, o que é a contração que eu tô falando? É essa percepção da barriguinha bem durinha, igual a Aurinete acabou de falar. Aquele bebezinho que fica, parece uma cãibra gigante assim na barriga da gente. Sabe a cãibra na panturrilha? Parece uma cãibra gigante na barriga, a barriguinha bem durinha, que pode ser dolorosa, inicialmente às vezes não é, e depois vai se tornando gradativamente mais dolorosa, propriamente dito. Aí... Mas quando é contração mesmo, para engrenar trabalho de parto, é importante elas diferenciarem a sensação. Porque a dor de trabalho de parto, ela tem uma direção, ela tem um vetor, isso, né? Gradiente, ela tem um gradiente descendente. Isso. Porque assim, a força que aquele útero produz tem que convergir para a saída. Então, a força, falando em física, se a gente fala em vetores, se vocês forem físicas, vocês sabem do que eu estou falando. Então, a força são calculadas através de vetores. Quando esses vetores estão todos na mesma direção, é que eles vão fazer o tríplice gradiente descendente, que é justamente o que é responsável pelo desencadear do trabalho de parto. Geralmente, quando essa dor, essa sensação que a doutora Milka estava falando, acontece daquela forma geral, ela está sentindo dor, ela está percebendo, ela está sentindo, só que é uma dor mais em aperto. Ela não sabe exatamente onde está a dor, de como ela começou e para onde ela está indo. Isso geralmente é só contração de treinamento. Isso. Ela não tem uma sensação de percepção geral de começo, meio e fim. Já a contração do trabalho de parto, a mulher ela começa a ter essa percepção de começo, meio e fim. Começou, tá na dor, tá indo embora. Isso já começa a perceber que é a contração de trabalho de parto, que é uma diferença importante na hora de você perceber a diferença de uma contração apenas de treinamento e de uma contração que pode ser efetiva e que pode, de fato, levar a um desencadear do trabalho de parto. É como se a contração de treinamento fosse desordenada, né? São forças de contração naquele útero, só que de forma desordenada. Quando a gente tem uma contração efetiva, não, é igual a Lícia falou. É como se fosse uma pressão se organizando no sentido do colo do útero, no sentido da saída do bebê. Então, esse tônus começa a se modificar desde o fundo do útero. Então, uma contração organizada de todo o tônus uterino no sentido da saída desse útero, né? E a gente sabe que a contração efetiva para a saída do bebê não vai ser de uma hora para outra, então ela tende a se tornar mais duradoura. Então são contrações de duração pelo menos superior a 40 segundos cada contração, né? Então por isso é que a percepção dolorosa ela vai aumentando com o passar do tempo, porque imagina, essa contração vai ficando cada vez mais duradoura. É diferente das contrações de treinamento, que vem, além de ser desordenada, vem do nada e são muito curtinhas. E é exatamente o que acontece às vezes com aquelas mulheres que começam a perceber a dor e aí ficam indo fazer uma avaliação na maternidade e faz o toque, o colo tá fechado e o médico que tá lá no plantão diz assim, volta para casa, espera as dores aumentarem. Porque na verdade ela não tá sabendo como calcular essa percepção dolorosa que ela tem, ela tá sentindo dor, isso é fato. Inegável. Algumas mulheres que têm o limiar doloroso mais baixo, elas vão perceber mais essas contrações de treinamento e muitas vezes vão sentir dor. Só que essa dor, para ser trabalho de parto, não basta ser dor. Para ser trabalho de parto, essa dor ela tem que ser organizada, tem que ser regular, ela tem que aumentar a frequência, depois a intensidade, diminuir uma e outra. Isso é contração que está levando a um trabalho de parto. Geralmente o que acontece com essas mulheres que às vezes estão pensando que estão em trabalho de parto e não estão com falso trabalho de parto, tá sentindo dor, sente uma dor agora. Ela sente uma dor grande, aí passa, sei lá, 1 hora, ela sente de novo. Aí daqui a pouco, com 15 minutos, ela sente. Aí passa mais 3 horas, sente. Só que todas as vezes que ela sente uma percepção dolorosa na concepção dela, intensa. E é difícil a gente dizer assim, que
você tá sentindo dor e que não é trabalho de parto. Por isso é que é importante a gente saber exatamente a diferença. E quando isso acontece na madrugada, doutora, eu não tô dormindo, eu tô sentindo dor a noite toda, mas como é essa dor? É isso. Cada 1 hora, 2 horas, isso vai atrapalhar o sono? Vai, mas ela tem que ser orientada do que ela não tem regularidade. Exato. Né? Ela não tem por isso que eu comecei, por isso que no início da minha fala, eu falei muito da questão da gente começar a treinar a nossa percepção do que seria a contração uterina. Isso é importante, junto com o nosso obstetra, a gente começar a treinar essa percepção, porque dor é subjetivo. Dor é subjetivo. É exatamente por isso que eu comecei falando. E Lícia falou perfeitamente agora. Gente, vamos falar de dor rapidinho. Eu fui fazer um botox. Gente, sério. Não vou falar só pra você comparar. Pronto. Eu fui fazer um botox. Eu fiz, ela fez um botox. Mesmo lugar. No mesmíssimo lugar, com a mesmíssima substância. Eu fui cair de lá de tanta dor. Aí eu disse assim, não vai porque o negócio dói demais. Dói demais. Eu, gente, novinha. Primeira vez que eu faço botox, mentira. E no dia seguinte, ela foi lá, foi fazer com a mesma substância, com o mesmo tudo. E ela não sentiu absolutamente nada. Ou seja, o meu limiar doloroso ou é muito baixo, eu não sei o que é. Porque a mesma substância, mesmo tudo, 2 dias de diferença, ela sentiu nada e eu senti tudo. Então, tipo assim, muitas mulheres vão sentir muita dor com apenas contrações de treinamento. E vão achar que estão em trabalho de parto, vão várias vezes lá na emergência. Por quê? Porque elas estão sentindo dor e a gente não pode negar isso. Exatamente. Né? Só que a gente precisa ensinar, elas precisam estudar e saber exatamente diferenciar. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil fazer essa diferença. Tem o pré-natal todinho, desde que você engravida, começa a estudar sobre essas contrações e essas dores, porque elas vão acontecer. E existe até alguns aplicativos, né, que a gente pode orientar. Importantíssimo. Para monitorar, né? Essas contrações, ver se está sincronizada, a duração, que ajuda nesse processo. Ajuda a conhecer, porque elas podem, inclusive, baixar esses aplicativos não só no final da gestação, quando está no 9º mês. Quando elas já começarem a sentir essas contrações, elas já podem baixar os aplicativos, fazer a avaliação delas lá e já fazer a diferença. Sentir uma contração aqui tal dia, porque no aplicativo fica gravado, tal dia durou tanto tempo e a percepção dolorosa foi porque a gente faz em números, né, de 0 a 10, não, foi 7, foi 5, nessa aqui foi 2. Então, para ela poder começar a perceber e conhecer o corpo dela. Exatamente. E aí, a contração efetiva, que é o trabalho de parto propriamente dito, é a contração que a gente quer. É o motor funcionando a pleno vapor para fazer com que haja modificações na saída desse útero, que é o colo do útero, para fazer com que haja o parto propriamente dito. Então, é essa contração que é capaz de deixar o útero molinho, que até então era mais rígido, fazer o útero apagar. O que é apagar? É deixar ele bem fininho, que até então ele grossinho, assim, né, bicudinho, aí ele começa a ficar apagadinho para depois começar a ter a dilatação de 10 centímetros tão sonhada, e aí sim esse bebê começa a nascer. Eu sempre comparo como se o colo fosse um charutinho. Olha, o teu colo tá trabalhando. Eu faço um biquinho. Essa é a tua dor aí, tá modificando o teu colo. O teu colo é como se fosse um charutinho e ele tá apagando, ele tá ficando plano para depois começar a dilatar. Exatamente. Então é interessante ter essa orientação, para elas terem esse conhecimento, entendeu? Então é algo que todas nós fazemos muito em todas as consultas de pré-natal, principalmente na reta final, para orientar justamente sobre esses trabalhos, sobre esses sinais de trabalho de parto. Existe uma coisa chamada toque no final da gestação, que algumas mulheres querem fazer e outras mulheres não querem fazer. Mas, doutora, existe uma real necessidade desse toque? Eu preciso fazer esse toque para saber se eu estou em trabalho de parto, se eu vou entrar? Geralmente, eu recebo muitas perguntas se pode, se não pode. E, inclusive, na minha carteira de pré-natal, na nossa, né, já tem lá se quer ou se não quer que faça o toque nessa região, nessa época. Gente, o toque que a gente faz quando a mulher, às vezes, deseja fazer, ou quando, como a doutora Milka falou, há necessidade, é apenas justamente para fazer essa avaliação do colo. Porque é nesse toque, é nessa avaliação que a gente pode fazer perceber algumas coisas. Por exemplo, esse apagamento do colo, se o colo está molinho, apagadinho, se ele já iniciou algum processo de dilatação,
Fala a favor que o parto está próximo. Não fala a favor que o parto está acontecendo, que é já já. Não, mas o colo amoleceu, ele apagou, pode ser que o parto esteja próximo. Se de repente eu avalio uma gestante que está ali já com seus 40 semanas e 5 dias, e a gente vai fazer o toque. Agora mesmo nós tivemos um exemplo de uma paciente nossa que queria muito o parto normal, e até a paciente da doutora Milka, eu já estou falando aqui da paciente dela, e queria muito parto normal, só que de repente ela, nessa avaliação que a gente faz, acaba semanal, às vezes tentando para fazer uma avaliação se está na hora, se existe um colo favorável, não era um colo favorável, né? Era um colo aquele colo grosso, posterior, para trás, que falava a favor de que ainda ia demorar bastante. Então esse toque que a gente faz quando há necessidade ou quando a mulher quer que faça, é justamente para avaliar se está próximo ou se não está próximo. Verdade. E aí, Auri, eu queria que a gente fizesse, assim, aquilo que eu sempre gosto de fazer, né? Que é um dos objetivos do podcast, que é trazer essa paciente para dentro do nosso consultório agora, né? A gente tem um privilégio, né? E as nossas famílias têm um privilégio de serem acompanhadas por 8 obstetras. É verdade. Todas elas. Não é a paciente da doutora Milka, da doutora Alicia, não. Pacientes da equipe Luz. Então, elas são acompanhadas, têm uma assistência muito de perto, muito próxima. Elas têm o nosso contato, elas têm contato das outras obstetras da equipe, elas têm essa proximidade, elas têm a consciência do trabalho da equipe multidisciplinar e como isso é importante. E eu queria que tu trouxesse um pouquinho as pessoas que estão nos ouvindo, que de repente não têm essa possibilidade, né? E mostrasse um pouquinho para elas de quando entrar em contato de fato, né, com o seu obstetra, quando procurar ajuda, quando que deve ir de fato ao encontro de um obstetra do profissional. Existem situações que realmente a paciente, essa mulher precisa nos comunicar, né? Perfeito. A gente já falou aqui da diferença do falso trabalho de parto e do trabalho de parto real. Então, assim, se ela está em trabalho de parto, se ela tem contrações efetivas a cada 5 minutos, que são superiores a 40 segundos, que tem aquela frequência ali que está ali a 1 hora, 30 minutos ali não para, e realmente elas estão frequentes, ritmadas, ela precisa estar comunicando o médico, porque ela pode realmente sim ter deflagrado o trabalho de parto. Então, ali é um sinal de que ela precisa comunicar. Se a bolsa rompeu, é interessante ela comunicar ao médico dela também, porque ele vai precisar de alguns outros questionamentos. Como está esse líquido? Qual vai ser a tua via de trabalho de parto? Você quer parto normal? Quer parto cesariano? Geralmente a gente tenta alinhar isso com ela. Até que momento ela pode ficar em casa? O que pode ser feito naquele momento para a gente garantir que o bebê esteja bem? Avaliar a vitalidade, né? A gente sempre prioriza a segurança sempre da mãe e do bebê. São informações, então aquele médico ele precisa ser comunicado. Falamos do líquido, o sangramento. A gente sabe que tem aquela modificaçãozinha ali do colo, que vai sangrar um pouco, mas se o volume de sangue for um volume aumentado, esse é um sinal que também ela precisa comunicar ao médico dela, né? Movimento, nós falamos de movimento, o bebê tem que mexer. Tá mexendo pouco? Ok. A gente orienta. Comeu, vai vendo se o bebê mexe após as principais refeições. E já se passaram 12 horas, esse bebê não mexe. Epa, algo está errado. Então, aqui são alguns sinais que o seu médico ele precisa ser comunicado à equipe. E o nosso diferencial é esse, porque quando a gente fala para essas mulheres que ela tá ali participando de um grupo com 8 médicas, aquilo dá a segurança, porque eu sei que o que aflige muitas mulheres no final da gestação eita, e se acontecer alguma coisa eu não conseguir falar com a doutora Aurinete? E se a doutora Aurinete estiver num plantão e não puder me atender? Ela tem uma equipe, ela tem uma assessoria, não é? Aconteceu recente agora, né? Sim, Acho que foi semana retrasada, mais ou menos. Bem pouco tempo. Foi uma paciente minha, que eu acompanho, que queria muito o parto normal. E, coincidentemente, eu faço, né? Trabalho também, tenho um trabalho que eu faço no interior do estado. E quando eu estava retornando para a capital, justamente no período que eu fiquei sem a área de celular, porque na estrada não pega, ela começou a sentir dores de contração. E ela tentou entrar em contato comigo, me ligou várias vezes e não conseguiu falar. Tava fora de área. E aí ela fez o quê?
foi lá no grupo, ela sabe que todas nós estamos no grupo, foi lá e falou: gente, eu estou tentando entrar em contato com a doutora Lícia, não estou conseguindo, o telefone dela está só fora de área. Prontamente, uma outra colega da equipe olhou, respondeu e já começou a falar com ela. Orientou, fez todas as orientações, ou seja, quando eu cheguei, deu tempo da gente avaliar, mas assim, esse primeiro contato, que se ela não tivesse tido ninguém naquele momento, ela já tinha ficado muito aflita, ela já tinha ido parar na urgência para fazer uma avaliação lá pelo plantonista, mas ela só precisava de uma orientação. Naquele momento, ainda não era o trabalho de parto propriamente dito, ela só precisava de uma orientação, ela só precisava ser acolhida por alguém que é da equipe da equipe da médica dela, que trabalha de acordo com como a gente trabalha, como eu trabalho, pôde fazer uma orientação para ela. O bebê nasceu muito bem à noite, na madrugada, e foi lindo, ou seja, ela se sentiu acolhida, ela teve isso, né? Ela conseguiu falar com outras pessoas e fazer essa diferença, se esse trabalho de parto era real ou não. Já era o início de trabalho de parto quando ela procurou, sim. Exatamente. Então hoje esse podcast foi bem interessante porque a gente conseguiu trazer informação para essas mulheres, assim, do que realmente pode estar acontecendo naquelas semanas que vão anteceder, aqueles dias que vão anteceder ali ela entrar em trabalho de parto, né? Como que ela vai identificar o trabalho de parto e quando que ela vai comunicar, que ela vai ter que estar alinhando isso com o médico, comunicando o médico dela o que está acontecendo. E essa é a finalidade do nosso podcast, é trazer informação para vocês, é aproximar, na verdade, é o nosso trabalho, trazer informação e que vocês conheçam como que o corpo ele reage ao longo da gestação, do trabalho de parto, trazer informação, porque essas informações às vezes mudam o pensamento de alguma mulher que, eu já sei que eu não preciso ir necessariamente agora na maternidade, eu não vou levar um toque desnecessário. Exato. Ainda não está naquele momento, eu sei até quando que eu posso esperar, eu entendo por que isso está acontecendo com o meu corpo. Essa é a finalidade do grupo, é a finalidade do nosso podcast. Então eu queria finalizar agradecendo a todos vocês que nos escutaram, falando que tem vários outros episódios aí super interessantes. Cada episódio ele vai puxando o gancho de um. E não se esqueçam assim de acompanhar ativar as notificações. Ativar as notificações e tudo. É o Parto Seguro Cast. Acompanha no YouTube lá, seguem lá a gente no YouTube, no Spotify. Isso mesmo. Também tem o Instagram da equipe Luiz Parto Seguro. Lá a gente também divulga muita informação. E para quem não conhece nosso trabalho, vai lá, faça a sua pergunta, o seu comentário, e se tiver algum tema em específico que vocês queiram que a gente tragam, que virá. Isso mesmo. Então, assim, SeguroCast. Então, eu gostei disso. Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento sobre algum tema relacionado à obstetrícia, sugiram, coloquem lá no nosso Instagram, sugiram temas, tragam as dúvidas de vocês para que a gente possa esclarecer aqui. Vai ser muito interessante essa troca. Vai ser um prazer, tá? Então, obrigada e até o próximo episódio do nosso Parto Seguro Cast. Tchau, pessoal. Beijo.